Dizer que a Lapa tem história é até redundante, porque para cada canto que você olhar vai ter alguma coisa para contar. Mas hoje nós vamos conhecer a Casa-Museu Joaquim Lacerda, uma construção de 1845 e que foi personagem importante de muitos fatos da cidade. A nossa anfitriã é uma das moradoras antigas do local, a historiadora Maria Tereza Brito de Lacerda, que nós vamos encontrar agora. Vamos chegar? Dona Maria Tereza, podemos entrar? Bem-vinda. Obrigado. Obrigado por nos receber. Na casa que a senhora morou? Ah, não, só que eu morei, mas onde eu nasci, onde nasceu meu pai, onde nasceram todos os meus irmãos, e que hoje é esse museu que vocês vêm visitar. Essa é a sala principal, chamada sala de visitas, né? Mas era uma sala que nós ocupávamos muito, tocando piano. Minha mãe tocava piano muito bem, minhas irmãs, tinha um irmão que tocava violão. E também, infelizmente, era a sala dos mortos. Quem morria da família tinha que ser velado aqui. Aqui, esses 3 medalhões são os meus bisavós e o meu avô. O meu bisavô era português, vindo do Porto. Ele foi primeiro para o Rio. Eu acredito que ele saiu do Porto muito jovem. O pai deve ter o mandado embora, porque Portugal estava muito conturbado com a sucessão, depois que D. Pedro I voltou para lá. Quando ele chegou na região, era 1843. A casa, então, foi terminada em 1845, na data em que ele casou. E teve o primeiro filho, que era o meu avô, que era o Joaquim Correia Rezende de Lacerda. Foi o primogênito. O meu avô, Joaquim, ele se tornou tropeiro. Então, esses tropeiros iam nessas longas viagens, imagina, de Sorocaba até Viamão, e de volta. E o meu avô foi muitas vezes como tropeiro. Quando ele chegou em Passo Fundo, ele encontrou a minha avó, Madalena, que está ali, naquela foto. Então, ela entrou na caravana e veio de carroça, em lombo de burro, com 17 anos, casada com meu avô, e nunca mais pôde sair daqui. Aqui ela teve um filho, que foi o meu pai. E essa foto é importante porque é o Joaquim José, que é o português do Porto, pai do Manuel José, e que foi quem mandou o filho para cá. Então, dizia a tradição que ele escondeu uma mão porque tinha 6 dedos. Então, essa foto, quando a gente era criança, os irmãos metiam medo na gente. Olha, o velho de 6 dedos vai se perseguir. Temos uma outra sala ali, é uma sala? Não é propriamente uma sala, é um quarto que se chamava de alcova e que se tornou um quarto histórico, uma vez que aqui morreu o coronel Dulcídio. Então precisamos voltar no tempo, na questão do cerco da Lapa, né? Que foi a Revolução Federalista de 1893-94, o coronel Dulcídio estava na torre da igreja, foi baleado, trazido para cá e morreu aqui. O que precisa salientar é que nessa sala depois foi assinada a capitulação da cidade. Então, dentro da história do cerco da Lapa, o meu avô, Joaquim Lacerda, que ajudava o general Carneiro, que também foi morto, né, durante o conflito, foi assinado, no dia 11 de fevereiro, foi assinada a capitulação da cidade. Então, essa casa toda, ela está tombada para o patrimônio histórico desde 1939, já considerada uma casa bastante importante. É lógico que na época da Revolução, esses móveis não existiam, uma vez que os maragatos depois entraram aqui e carregaram todos os móveis, e só ficou um relógio que nós vamos ver ali adiante. À esquerda, nós temos uma peça bastante importante, que é a alcova, mais uma alcova, aqui onde estão 2 oratórios que têm uma história importante. Essa é a imagem de Nossa Senhora do Rosário, que era da igreja. Como eu contei, a minha avó Madalena casou com Joaquim e veio morar aqui nessa casa. Ela não tinha filhos.
Um dia passou uma procissão, choveu, a imagem entrou na casa e ficou. E cada vez que o padre vinha buscar a imagem, chovia. Então ela fez uma promessa que se ela tivesse um filho, né, ela fez oratório e pediu que a imagem ficasse aqui. Então nasceu meu pai, José Lacerda, que foi o único filho dela. E a imagem ficou para sempre aqui. E a minha avó, o quarto dela era esse quarto onde ela faleceu. Esse aqui era o quarto da vovó, então? O quarto da avó Madalena, que era a mãe do meu pai. E foi, como dizia a minha mãe, uma mãe para ela. Uma vez que minha mãe teve 15 filhos, ela assistiu a todos os partos e, segundo minha mãe, ela acolhia cada criança num cobertor aquecido, né? Saía do útero materno para um cobertor aquecido e para o carinho da avó. E ela que tomava conta da casa, enquanto a minha mãe se ocupava das crianças, que foram 12 os filhos que permaneceram vivos. E minha mãe conta, elas deixam ali umas folhas, que a minha avó ela era muito vaidosa, ela era filha de inglês, era alta, loira, de olhos azuis, uma pele muito bonita, que ela lavava o rosto com a água onde tinham pétalas de rosas. E aqui, para frente, ali o que temos? Era o quarto das moças, porque nós fomos só 4 mulheres, com uma grande diferença de idade. Mas eu vim para cá com uns 10 anos, com a minha irmã, que era 5 anos mais velha do que eu, e era o quarto pintado de cor-de-rosa, que seria a cor das moças. E aqui tem um móvel que é pitoresco, porque não era propriamente o móvel desse quarto, mas era um móvel onde se guardava roupa de cama, travesseiros, cobertores. E minha avó e minha mãe puseram recortavam essas fotos, que são fotos de mulheres da Belle Époque, né, do início do século XIX. Então aqui chama Quarto Verde, eu fiquei aqui menina, com a minha irmã também, aqui que eu fiz o meu curso primário, e outros então já tinham passado também por esse quarto. A cama do casal era rodeada pelas caminhas das crianças até que elas tivessem condições de passar para o quarto vizinho, né? Então, eu nasci nesse quarto e meus irmãos também nasceram aqui. Tem algumas peças que são típicas da época, isso que se chamava lavatório, né? Que tinha lá também no quarto da avó, e aquela pequena cômoda lá também, uma peça muito bonita. E aqui, o que sempre nos acompanhou foi esse quadro da Santíssima Trindade, né? Segundo a tradição católica, né? Pai, Filho e Espírito Santo, os anjos. Então, isso, a gente dormindo no quarto dos pais, estava sempre olhando. É um quadro que deve estar aí há, acho que 100 anos aproximadamente. Dona Teresa, do quarto para uma sala. Que sala é essa? Era uma sala que só era usada em grandes ocasiões, porque as refeições eram feitas na outra, que nós chamamos de copa. Mas aqui tinha um canto onde a gente ficava para conversar e onde meu pai se posicionava para ler o jornal. Eu vi meu pai muito compenetrado, preocupado, ouvindo as primeiras notícias da possibilidade de guerra, as primeiras notícias da ditadura de Vargas, né? Aquelas leis que vieram, as leis trabalhistas, ele tinha um engenho de erva mate, então isso tudo deveria envolvê-lo bastante. E eu me lembro de fazer as minhas lições em volta da mesa, né? Então a gente ficava aqui, mas ele não se abalava nem com
com os nossos barulhos, com os nossos... Com a algazarra da criançada. E quando tinha música clássica, eu dançava balé, né, imitando as artistas que eu tinha visto no cinema, dançava em volta da mesa, mas ninguém estava nem aí. Se eu queria ser bailarina, eu não fui. Esse relógio, depois que terminou o cerco da Lapa, né, que a cidade se rendeu, os Maragatos saquearam a casa. A única coisa que eles não puderam carregar é esse relógio de pêndulo. Ele é de um mecanismo muito simples e por isso mesmo está resistindo através dos séculos. É de se notar também que nessa sala nunca teve cortina. Meu pai não queria porque ele gostava da paisagem do Alto da Lapa. Era um lugar onde ele ia todos os dias a cavalo, ele dava uma volta, ele dizia para refletir, para pensar nos seus negócios, nas decisões que tinha que tomar, e depois ia para o engenho de erva mata. Nesse canto, nós vemos o canto da avó Madalena. Ela sentava aí servindo as roupas, costurando as roupas da netarada, né, 12 netos, e também contando histórias. Dona Teresa, saindo do cantinho da vovó, a gente chega no cantinho de quem aqui? Aqui nós chamamos de copa, que é uma sala de refeições. Apenas a mesa, essa mesa é elástica, era quase o dobro, porque nós sempre éramos muito numerosos em todas as refeições. Aqui tomamos café da manhã, almoçávamos, jantávamos e no meio da tarde o famoso café com mistura. O café com mistura, a mistura não era que o café fosse misturado, era os ingredientes que se comiam durante o café. Dona Teresa, as coisas gostosas do café com mistura eram preparadas nessa cozinha aqui? Não só do café com mistura, toda a cozinha era feita aqui, nesse local, com um fogão a lenha grande como esse, né? E nas noites de inverno, a maneira que nós, quando eu era criança, era de a gente se pôr em volta do fogão, estourar pipoca, né? Ou no tempo de pinhão, ficar assando pinhão e ficar em volta do fogão até o momento de dormir. Toda a família reunida. Toda a família aqui. assim, em volta do fogão, porque era o lugar mais aquecido dessa casa, muito grande, e com aqui essa cidade com temperaturas muito baixas. E as brasas, depois que saíam, iam para o ferro elétrico. Para o ferro, saíam daqui? Elétrico não, para o ferro a brasa. Para o ferro a brasa. Ainda tinha esse trabalho. As roupas eram passadas com ferro a brasa. Precisava tomar muito cuidado, porque se viesse um vento e viesse um pouco de brasa ou de cinza em cima da roupa, já estragava o serviço. Né? Então, vocês podem imaginar o que era a vida das mulheres nessa época. Ali nós tínhamos armários todo ao longo da parede, onde ficavam estocadas as goiabadas, pessegada, marmelada, doce de figo, o doce de pêssego, né? Compota de pêssego. Isso tudo era trabalho constante na época em que existia a fruta. E foi nesse espaço aqui que a senhora aprendeu a cozinhar, aprendeu a mexer? Que eu ajudava, já era ajudante de cozinha. A senhora lembra a primeira coisa que a senhora fez aqui? Lembro, eu tinha 12 anos e eu fiz um creme de maizena. Aí eu achei muito bonito, né? Um milagre, que é aquela mistura de leite, ovos, açúcar e maizena, desse aquele creme, assim que de repente se transformou numa coisa tão gostosa. E que até hoje é o meu doce preferido. Nós chamamos de terraço, que era um lugar de reuniões para nós. A família estava sempre aqui, principalmente no verão. Vocês veem que tem ganchos para a rede, as pessoas sentavam na rede, nós conversávamos, as crianças brincavam, onde as mulheres iam costurar, fazer tricô.
Era um lugar bastante agradável. Esse jardim é conservado como era desde o tempo da minha avó. Havia mais rosas, que era a paixão do meu pai. E lá para os fundos nós tínhamos um enorme pomar com todas as árvores frutíferas que vocês possam imaginar. E essas portas que eu estou vendo embaixo das janelas? São os porões que eram necessários para o tipo de construção da época. Eu entrei muito nesses porões com a minha sobrinha, que era da minha idade. Era uma aventura. Era uma aventura. Eu pegava bicho de pé, lógico, né? Então, de repente, eu não sabia o que estava coçando, eu estava com um bicho de pé que pegou aí. Mas éramos só nós duas que tínhamos coragem de fazer esse percurso. Por quê? As outras crianças não tinham. Tinham medo. Medo então, de quê? Quais eram as histórias, as lendas? Monstro, né? Mas eu era corajosa, né? Eu ia. Eu me lembro que tinha uma passagem que era tão estreita que nós duas, bem magrinhas, meninas magrinhas, tínhamos que rastejar para passar. Mas a gente enfrentava aquilo tudo, né? Para mostrar coragem. É um espaço bastante grande, né, dona Tereza? O jardim era exatamente esse. Aqui, essa árvore é uma glicínia, né? Ela tem história também, porque sempre tinha um pé de glicínia nesse jardim plantado pela minha avó. A minha avó lidava muito no jardim, a avó Madalena, ela sentava num banquinho. Quando não era esse tipo de calçamento, se havia ervas daninhas, ela se empenhava em tirar as ervas daninhas. E a glicínia teria a seguinte história, que a glicínia floresce em setembro. E como meus irmãos mais velhos saíam para estudar, iam para fora, para Curitiba, para o Rio, quando as glicínias floresciam, ela sempre tinha esse comentário: agora já está próximo que os rapazes vão voltar para casa, porque em dezembro era a época das férias e que eles voltariam. Então ficou essa lembrança associada a esse comentário da avó Madalena. É interessante que cada neto achava que era o preferido dela. Então por aí a gente vê como ela sabia distribuir o seu carinho e atenção para todos nós. É uma casa onde nasceu e morreu muita gente, não é? Mas eu acho que as energias positivas do amor que uniu meu pai e minha mãe, que realmente era um casal muito feliz, deve ter deixado uma influência bastante positiva, né, para todos nós, porque você ser criada num ambiente harmonioso faz de você um adulto mais equilibrado, né? E eu acredito que é o que tem acontecido com a gente. E hoje eu procuro equilibrar essa parte de memória, que são coisas que não voltam mais, e estar sempre caminhando para frente e me interessando por coisas novas, sem deixar de pensar no passado, com muito carinho, com muito respeito pelos meus antepassados, pelos meus pais, pelos meus irmãos. Todos nós temos um amor desmedido por essa casa. Todos nós tivemos sempre. E essa casa tem história. Essa casa tem história.